Quantos anos você fez? Obrigada. 33. Uau! Muito bem. Legal. Vamos lá, e aí, vamos Lucas, começar? já está no ar? Acho que a gente já está no ar. Bom, estamos no ar. Tá bom, vamos lá. Então, gente, boa noite. Vamos dar início agora a mais um programa Antivírus, o nosso programa semanal sobre conjuntura. O nosso tema de hoje é ruas ou redes? Eis a questão. A gente lembra que no passado, quando nós todos éramos mais radicais, havia outras disjuntivas muito famosas, Por exemplo, reforma ou revolução, socialismo ou barbárie. Mas é claro que na vida real as coisas não acontecem desse jeito, A gente tem socialismo e barbárie capitalista convivendo ao mesmo tempo. Assim como os que lutam por revolução têm altas chances de ser os mais coerentes, os mais consequentes e também os mais radicais na luta por reformas, Ainda assim, a gente decidiu chamar o programa de hoje de ruas ou redes, uma coisa ou outra, E tem um motivo para a gente ter escolhido fazer dessa forma, Que é o seguinte: o que está em discussão hoje no Brasil, de Bolsonaro, Hoje no Brasil, em 2021, o que está em discussão entre nós na esquerda não é se a gente deve combinar as coisas, Porque a essa pergunta muita gente está respondendo, são as duas coisas, não é ruas ou redes. Mas não é isso que está em discussão atualmente, Claro, é óbvio que a gente deve combinar as duas coisas. Quem defende que a gente vá às ruas hoje, em 2021, defende também que devemos continuar disputando as redes, ou seja, não tem qualquer movimento para que a esquerda deixe de disputar as redes, Pelo contrário, todo mundo acha que a gente deve aumentar a nossa capacidade de ação nas redes sociais, na internet, de uma forma geral. Portanto, o que está em discussão é se será exclusivamente das redes sociais ou se será através também das ruas, da mobilização de rua, que a gente vai dar os passos decisivos e definitivos na luta para derrotar o governo Bolsonaro, E, por incrível que pareça, tem muita gente que acha que é através exclusivamente das redes sociais, que deve ser principalmente através das redes sociais, e que as ruas, nesse momento, ocupariam um papel secundário, Que a mobilização social ocuparia um papel secundário, que basta combinar a presença simbólica nas ruas com o ativismo digital, que, bingo, A gente vai chegar em 2022 e vai vencer no primeiro turno, Sinceramente, eu não sei em que planeta de lives e cards vive quem pensa dessa forma, A gente não acredita nisso, A gente acredita que, do ponto de vista estratégico, as ruas jogam um papel decisivo nos rumos que a luta contra o governo Bolsonaro vai tomar aqui no Brasil. E convenhamos, o lado de lá, o bolsonarismo, também acha isso, também sabe disso, também sabe do papel fundamental que as ruas jogam na luta política, tanto que estão ocupando semanalmente as ruas há meses, de forma irresponsável, fazendo aglomerações sem nenhum tipo de cuidado sanitário, É por isso que hoje, aqui no Antivírus, a gente resolveu, especialmente considerando a convocação que está acontecendo para as mobilizações no dia 29 de maio, daqui a 2 dias, a gente resolveu debater aqui um pouco esse tema, ruas ou redes. Mas, antes disso, Walter vai falar um pouco, um panorama mais geral sobre a conjuntura política, um pouco do cenário nacional e internacional. Walter. Boa noite, Natália. Boa noite a quem está acompanhando mais essa edição do Antivírus. Eu começo fazendo uma sugestão. Assistam The Expanse,
uma série de ficção científica com 5 ou 6 temporadas e dezenas de episódios, baseada na obra do James S. A. Corey, sendo que James Corey é, na verdade, um pseudônimo de 2 autores diferentes, Daniel Abraham e T. Frank. E a obra ela consiste em uns 8 livros, parece que vai sair um 9º, o primeiro dos quais chama-se Leviathan Wakes, uma coisa tipo Leviathan Desperta, né? A série começou a ser exibida em 2015 pelo canal Sci-Fi, depois passou para a Amazon. E a série nos mostra o mundo daqui a uns 200 anos. Terra e Marte disputam o sistema solar que está todo colonizado. E no meio dessa disputa, a população do que é chamado do cinturão de asteroides, responsável pela produção de metais essenciais, é submetida à exploração colonial, ao racismo e ao preconceito. Como toda ficção científica, tem coisas que não vale a pena comentar aqui. Mas eu pego essa série como gancho para chamar a atenção para a corrida espacial. Chineses em Marte, russos falando em chegar a Júpiter com uma nave espacial movida a energia nuclear, muita atenção para isso. Mas voltemos ao rame-rame do dia. Nas últimas edições do Antivírus, nós comentamos um pouco sobre a babação com que muitos amigos nossos receberam as medidas do governo Biden, com direito a gente dizendo que Lula seria o Biden brasileiro ou vice-versa. A babação diminuiu um pouco. Primeiro porque o mais recente massacre cometido por Israel na Palestina só ocorreu porque os Estados Unidos, Biden inclusive, permitem e estimulam. E segundo, porque começam a chegar no Brasil os deportados brasileiros, vindos diretamente dos Estados Unidos, algemados nas mãos e nos pés. Isso é Biden, isso é o imperialismo. Quem quiser nos apresentar como parecidos com isso, está mudando de lado, sem se dar conta. Falemos agora um pouco do Brasil, né? Os elementos principais da conjuntura são, primeiro, a pandemia, que já vitimou mais de 450 mil brasileiros e brasileiras e pode estar entrando agora na terceira onda. O Brasil é recordista na letalidade da Covid no mundo. O IPEA constatou que o risco de morte da Covid no Brasil é 1000 vezes o do Vietnã, 303 vezes o da China, 1,7 vezes o da Itália e 1,4 vezes o dos Estados Unidos. O Brasil saltou do 9º para o 1º lugar na lista dos mortos por milhões de habitantes de 2020 para 2021. E o professor Nicoleles tem advertido que Brasil e Índia são uma espécie de laboratório de cepas. Nós vamos entrar na terceira onda sem ter saído da segunda, começando do alto patamar da onda anterior, que funciona como base, piso, platô daquela que vem a seguir. Notem que essa dinâmica vai naturalizando o alto número de mortes, como se o platô anterior, esse sim, fosse aceitável. Notem também que não há nenhuma surpresa nisso. Esse é um país onde a classe dominante permite há décadas, há séculos, que as pessoas morram de fome de causas absolutamente superáveis, como a fome, como a exaustão, como a falta de saneamento e como tantas doenças tratáveis. Assim, o que a Covid-19 está fazendo é concentrar no tempo, de forma aguda, aquilo que acontece no Brasil de forma crônica há muito tempo. Nesse país, a carne de pretos, pobres e periféricos é há muito tempo a carne mais barata do mercado, como diz aquela música famosa. E essa classe dominante de merda é uma quadrilha de açougueiros. Um segundo componente da conjuntura é, claro, a CPI da Covid-19, que tem confirmado que o governo Bolsonaro, por ação e por omissão, foi e segue sendo o maior aliado do vírus. Aliás, num certo sentido, o governo é mais perigoso do que o vírus, além de incluir um bom número de pessoas que, cá entre nós, só Freud explica. Alguns dos comentários da Capitã Cloroquina sobre a Fiocruz entram nesta categoria freudiana. Mas atenção, a questão não é a pessoa física da capitã, a questão não é a pessoa física do general Pazuello, a questão é Bolsonaro e o conjunto de seu governo, a começar pela tutela militar. O Estadão, por exemplo, pediu que o Pazuello seja punido pelas Forças Armadas por ter ido numa manifestação política. E quem vai punir Bolsonaro? E quem vai punir o comando das Forças Armadas que permitiu que Pazuello, general da ativa, assumisse, sem ir para a reserva, o posto de ministro da Saúde, onde ele contribuiu para a morte de milhares de pessoas. Aliás,
Quem vai punir os comandantes das Forças Armadas que são cúmplices ativos do genocídio? Nós precisamos de impeachment já e também precisamos de um tribunal de Nuremberg para essa gente toda. Um terceiro elemento da conjuntura é a piora nas condições sociais da maioria do povo brasileiro. A pobreza está crescendo, a miséria, a fome, o desemprego, a desassistência, a população que mora nas ruas. Um dado só. Segundo o Datafolha, entre os mais pobres, com até o ensino fundamental, 40% dizem que está faltando comida em casa. Mas a pobreza só vira um problema político se os pobres forem à luta. Também por isso, antecipando aqui um assunto que a Natália vai abordar ao final, é essencial mobilizar presencialmente. Quarto ponto. Ao mesmo tempo que a pobreza cresce, as grandes empresas vão muito bem, obrigado. E não se trata de coincidência, é claro, né? E atenção, deste ponto de vista, o empresariado não tem motivos para reclamar de Bolsonaro e de seu governo. A Folha também divulgou, as 262 maiores empresas na Bolsa tiveram, nesse primeiro trimestre de 2021, os maiores lucros líquidos desde 2018. Os setores de mineração, siderurgia, papel, celulose e petróleo e o setor financeiro, é claro, estão na liderança. As empresas da Bolsa de Valores brasileira apresentaram melhores resultados no primeiro trimestre de 2021 do que antes da pandemia. Quinto ponto da conjuntura. Além dos lucros, o empresariado também está satisfeito com a aprovação pelo Congresso Nacional de aspectos fundamentais da pauta neoliberal. Na alça de mira dos caras, nesse momento, está a Eletrobras, que eles estão privatizando no exato momento em que estamos sob risco de uma nova crise energética, com riscos de apagão devido à seca que ameaça os reservatórios do país. Portanto, também deste ponto de vista, o empresariado não tem motivo para reclamar nem do Bolsonaro, nem do Centrão. Qual é o problema, então? O problema tem 4 letras: Lula. O governo antipopular, antidemocrático e antinacional do Bolsonaro é, de certa maneira, o grande eleitor de Lula. E para o empresariado, isso não é a melhor notícia do mundo, apesar de alguns petistas, como o senador Jacques Wagner, acharem diferente disso. Sexto ponto da conjuntura. A consolidação de Lula nas pesquisas de opinião é um dos fatores mais importantes da conjuntura nacional. Há até quem fale que Lula poderia vencer no primeiro turno. Pode? Sempre pode. Mas atenção, a eleição não é agora. Muita água vai passar por baixo dessa ponte. Algumas variáveis, como a situação econômica e social do povo, assim como a pandemia, podem evoluir e deixar de ser um fator tão negativo para Bolsonaro quanto hoje. Pode surgir uma candidatura da chamada terceira via e podem fazer algo contra a candidatura Lula. Vamos lembrar que em 2018, Lula também liderava as pesquisas. E os mesmos que hoje falam que nós podemos vencer no primeiro turno, também diziam em 2018 que Lula com certeza seria candidato. Eu me lembro como se fosse hoje um certo advogado, considerado de confiança por muita gente boa do partido, garantindo ao Diretório Nacional do PT que Lula certamente seria candidato em 2018. E de onde aquele senhor tirava tanta certeza? Das leis? E o tal advogado ainda dizia, para impedirem Lula de ser candidato, só se atropelarem a Constituição. Pois é, né, gente? Eles atropelaram. Então, guarda alta e iniciativa. Agora, precisa ver quais iniciativas, porque uma parte das iniciativas que vêm sendo tomadas por alguns setores do PT incluem os famosos movimentos em direção ao centro. Centro, uma ova, né? Em direção à direita gourmet. O Lula, por exemplo, reuniu com muitas pessoas, reuniu até com o imprestável Fernando Henrique Cardoso, que eu não sei quantas divisões tem. De toda maneira, os tucanos não gostaram, o que é natural, né? Pois eles querem ter candidato. E que Lula estimule a cisânia e a confusão entre eles também é compreensível. A nós não interessa que a terceira via tenha uma candidatura forte. Mas há 2 questões que precisam ficar muito claras. Nós não podemos, em nome de tentar atrair o centro, que na verdade, repito, é a direita gourmet, nós não podemos fazer concessões programáticas que impeçam um futuro governo nosso de reverter o que tucanos e outros golpistas fizeram desde 2016. E segunda questão, não podemos nos iludir em relação ao real compromisso dessa gente com a democracia. Numa entrevista concedida agora à revista Fórum, o nosso companheiro Lula chegou a dizer que, abre aspas,
Ele e o Fernando Henrique tinham interesses comuns para discutir. O primeiro deles é o restabelecimento da democracia no país. Eu digo sempre, palavras do Lula, estou citando, que era um prazer e era um luxo o Brasil ter o PT e o PSDB discutindo e disputando a presidência. Era um partido que se dizia social-democrata e outro de esquerda. Era muito gratificante para o povo. Eu perdi 2 vezes para o FHC e ganhei outras 2 do PSDB e depois a Dilma ganhou mais 2 vezes. Fecha aspas. Pois é, o PSDB se dizia social-democrata, mas não era nem social, nem era democrata. O PSDB defendeu o neoliberalismo e defendeu o golpismo. Vamos lembrar do Aécio Neves ou do Serra da Bolinha de Papel. Aliás, vamos lembrar do Fernando Henrique Cardoso, que comprou os votos que garantiram a reeleição. Todo mundo está lembrando disso? Que esse cidadão que posa de democrata comprou, ave Sérgio Mota, os votos da emenda que estabeleceu a reeleição no Brasil. Na entrevista, o Lula disse também que PT e PSDB não precisam combinar sobre programa de governo, mas sim sobre viver de forma civilizada, mesmo na adversidade. Que bom seria se a direita gourmet fosse assim. Só que não é. Foram eles que empicharam a Dilma, foram eles que garantiram a prisão, condenação e interdição do Lula, foram eles que pavimentaram o caminho para a fraude de 2018 e, principalmente, são eles que apoiam o programa econômico-social Destrói Quarteirão do Bolsonaro e do Guedes. Assim, nós somos totalmente contra ilusões e acenos ao centro, que de centro não tem nada, chama-se direita gourmet, além de pesados eleitoralmente, dissemina a ilusão que nos custa muito caro. 8º ponto da conjuntura. O Bolsonaro reage a essa situação de desgaste e queda nas pesquisas, mobilizando a sua tropa e apostando numa reversão do quadro econômico e sanitário a tempo de beneficiá-lo nas eleições de 2022. Essa é outra variável importante da conjuntura. Variável que exige que nós ocupemos as ruas já. Um importante dirigente nacional do PT, que no futuro talvez venha a ser conhecido como o defensor do socialismo em uma só cidade, disse que temos que manter o sangue frio, que não é hora de mobilizar, que isso seria fazer o jogo de Bolsonaro. Felizmente, a maioria do Diretório Nacional, dessa vez, não se dobrou aos desejos deste senhor. E o partido está convocando as manifestações de 29 de maio. A depender do comparecimento, a luta contra o governo Bolsonaro pode ganhar novas características e ritmos, mas isso é assunto da Natália. Oi, gente, boa noite, né? Mais uma vez. Então, o tema do nosso programa hoje, como eu já disse no início, é ruas ou redes, né? Eis a questão. E aí, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que não deve existir ruas ou redes, né? Do nosso ponto de vista, já passou da hora de a luta contra o governo Bolsonaro, mesmo em tempo de pandemia, ser travada nas ruas e nas redes, né? Quem acha que é apenas nas redes sociais que a gente vai acumular a força necessária para derrotar esse governo, eleger Lula presidente e fazer um governo de esquerda, simplesmente, na minha opinião, está em outro planeta. E é claro, Bolsonaro pode ser derrotado sem mobilização de rua, né? Porém, para ele ser derrotado pela esquerda, né, em favor de um projeto que seja efetivamente da maioria do povo, é preciso ter mobilização de rua, né? Porque se as ruas não se manifestarem, no limite, a disputa vai ser decidida exclusivamente através da institucionalidade, das lutas institucionais, né? Onde a gente sabe a centro-direita tem esmagadora maioria, né? Vide o que aconteceu, por exemplo, nas eleições municipais do ano passado. E é por isso que a gente acha que, se não tiver mobilização autônoma da classe trabalhadora, não importa o que aconteça nas eleições, né? A gente não vai vencer de verdade, se é que me entendem. Agora, em geral, quem acha que não deve ter mobilização de rua, acha também que a gente deve prosseguir nas redes e na luta institucional. Então, convenhamos, né? Na minha opinião, não se trata necessariamente, o debate que está em curso hoje, não se trata necessariamente de uma dicotomia entre presencial
versus virtual em razão da pandemia e da crise sanitária, né? Por mais que muita gente, genuinamente, de forma legítima, apresente as preocupações desse ponto de vista, né, e ache que o central é essa questão sanitária nesse debate, eu acho que do ponto de vista estratégico, né, no fundo desse debate, enfim, do debate que está sendo feito coletivamente pelas organizações, pelas direções dos movimentos e das organizações de esquerda de uma forma geral, no fundo, né, o que está em questão são as diferentes visões estratégicas sobre qual forma de luta deve ser priorizada pela esquerda, né? Então, ou seja, é aquele debate que a gente conhece bem sobre luta social, luta institucional, disputa eleitoral, como tratar o tema da comunicação, entre outros debates estratégicos que a gente vem fazendo aí há muito tempo, né? Então, eu acho que, no fundo, a rigor, estruturalmente, é disso que se trata essa discussão sobre a convocação dos atos, agora, especificamente, esses do dia 29 de maio. E aí, como o Walter já disse, o PT está convocando os atos do dia 29 de maio, né, que vão acontecer nesse sábado, em todo o país. Os atos estão sendo convocados pelas frentes, né, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, das quais tanto o PT quanto as outras principais organizações de esquerda fazem parte, e estão sendo convocados com muita ênfase na questão dos cuidados sanitários, né, com orientação para o uso das máscaras adequadas, né, a PFF2, a N95, com organização para que tenha distribuição dessas máscaras adequadas, né, ou seja, quem não tiver e quiser ir ao ato deve ter a chance de encontrar essa máscara lá para ser distribuída, além do uso do álcool em gel, da higienização, do distanciamento, entre outras. Então, a convocação do ato, ela está enfaticamente destacando que os nossos atos vão ter cuidados sanitários, né? Até onde eu sei, a CUT e o MST, em âmbito nacional, não estão convocando os atos, né? Apesar que, em alguns lugares, há sessões estaduais, por exemplo, da CUT, que estão convocando, né? Em São Paulo está sendo convocado, aqui no Rio Grande do Norte também, a CUT está liderando a construção do ato, né? Mas está uma confusão imensa, né? Por exemplo, a posição oficial, né, da Executiva Nacional da CUT, com divergências, né? Não é uma unanimidade, tem divergências, mas a posição oficial é por não convocar. No entanto, hoje, agora à tarde, saiu uma nota assinada pelo presidente nacional da CUT, que segue não convocando para o ato do dia 29, mas orienta quem vai participar a tomar os devidos cuidados sanitários, orienta inclusive as CUTs estaduais, né? Então, eu imagino, pelo tom da nota, pelas informações que a gente tem sobre a repercussão que a mobilização para os atos está tomando, que esteja havendo pressão de baixo para cima, né? Porque, enfim, você não convoca, mas aí você sabe que nas estaduais as pessoas vão estar participando, estão sendo também pressionadas a participar da construção, e aí solta uma orientação para algo que você não está convocando, né? É meio estranho, mas é fruto, eu imagino, dessa confusão toda que está em curso em relação a esse debate de ir ou não para as ruas, né? E quem está discordando, né? Enfim, seja as organizações que não estão oficialmente convocando, seja quem dentro das organizações que estão convocando, como é o caso do PT, está discordando, né? Não estão discordando da mobilização de rua com o argumento que a gente deve ser coerente com a defesa do isolamento social. Então, se a gente defende o isolamento social, se a gente defende a que sejam tomadas medidas sanitárias rigorosas para conter a propagação do coronavírus, a gente não pode, de forma alguma, convocar mobilizações de rua. Esse é o argumento principal, né? E no caso do PT, né, que está convocando, né, diferente da posição oficial da CUT e do MST, a posição do PT é pela convocação oficial, né? Saiu uma nota assinada pela presidenta Gleisi e pela secretária de Movimentos Populares, Lucinha, convocando oficialmente a militância do partido para participar dos atos. Também não tem uma unanimidade,
sobre o assunto, né? Ou seja, mesmo entre a maioria que controla atualmente o Diretório Nacional, há divergências, né? Tem alguns que seguem insistindo que a gente não deveria estar convocando mobilizações de rua, argumentando que isso nos coloca no mesmo nível de Bolsonaro, que nos coloca como defensores das aglomerações. Walter vai falar um pouco sobre isso no final, mas sobre isso eu queria dizer o seguinte: o fato é, desde março de 2020, a gente defendeu o isolamento social, né? E fomos muito além disso, né? A gente defendeu o auxílio emergencial que viabilizasse o isolamento, a gente defendeu o apoio às empresas, a gente defendeu a manutenção dos empregos, né? A gente votou no Congresso Nacional a favor de todas as flexibilizações orçamentárias que foram alegadas como necessárias para cuidar da pandemia no país. A gente se recolheu para casa, né, para o ambiente virtual, de uma forma geral, como forma, inclusive, de dar o exemplo acerca da necessidade do isolamento, do distanciamento social. A gente defendeu a vacina, defendeu o SUS de todas as formas que foi possível, mas o fato é que a gente perdeu essa batalha, né? A gente foi derrotado nessa batalha, em várias dessas batalhas, mas no caso específico que a gente está tratando hoje aqui no programa, nessa batalha da defesa do isolamento social, né? E eu acho que o primeiro passo para superar uma derrota é reconhecer que ela aconteceu, né? No Brasil, nunca houve isolamento social. O auxílio emergencial foi limitado, acabou, depois voltou num valor irrisório, né? Os empregos foram para o ralo. Desde do início da pandemia, a situação do emprego, que já estava ruim, só piorou, né? O orçamento, que teve todas as flexibilizações que foram alegadas como necessárias no ano passado, agora em 2021, foi totalmente fatiado para pagar o aluguel do Centrão, né? Os cortes no orçamento, inclusive, já começam a trazer consequências, né? Só olhar para a situação, por exemplo, das universidades, que estão tendo muitos problemas. Já teve o anúncio agora nos últimos dias de que o Enem seria cancelado por falta de orçamento, né? Não é por razões de pandemia, outras é por falta de orçamento. O ritmo da vacinação, não preciso nem dizer o tamanho da tragédia que é. Hoje mesmo, o representante do Instituto Butantan na CPI falou que a não negociação e fechamento do contrato do governo com a Sinovac inviabilizou que o Brasil tivesse 60 milhões de doses de vacina em dezembro, né? Alegando que existia a possibilidade da gente ter começado a vacinação antes dos Estados Unidos, até num ritmo melhor, caso isso tivesse acontecido. Então, assim, é uma coisa surreal o que o governo Bolsonaro fez em relação à vacinação. E o fato é o seguinte: as pessoas estão fazendo o que podem para se virar nessa situação trágica que o país está passando, né? Isso significa que a maioria esmagadora da classe trabalhadora está nas ruas, seja buscando emprego, seja atrás de qualquer trabalho, fazendo qualquer bico, encontrando ou não formas de sobreviver do jeito que dá, né? E isso, na prática, significa o quê? Aglomeração, ônibus lotados, filas nos bancos para receber os auxílios, os benefícios, aumento da busca por serviços de assistência social, pelos postos de saúde. Há relatos de postos de saúde que estão diagnosticando sintomas de fome em pacientes que buscam o serviço público de saúde, né? E, além disso, o comércio segue funcionando normalmente, quase que normalmente, os serviços também, isso sem falar nos shoppings, nos bares, nos restaurantes, que seguem todos abertos e, em geral, funcionando da mesma forma que antes. Basicamente, as áreas que ainda estão em uma situação diferente do período pré-pandemia, né? São o setor cultural e o setor de educação. Fora disso, não tem quase nada que encontre proximidade, similaridade com o cenário de pandemia e de isolamento social. Ou seja, tudo isso para dizer que o povo está nas ruas, né? Quem precisa sobreviver está em busca de sobrevivência. E quem tem sobrevivência garantida, ou seja, quem faz trabalho remoto e tem condições de fazer isolamento social, em grande parte também
está saindo porque não suporta mais a dinâmica do isolamento do jeito como ele foi feito no Brasil, né? E aí, quem não enxerga isso, né, enxerga esse fato da realidade, que o povo está na rua, ou minimiza, né, despreza a necessidade que a gente tem, na minha opinião, que eu acho que é maior do que ter coerência com uma determinada bandeira do Fique em Casa, que é de ter conexão com a realidade. Então, assim, para mim, desprezar essa realidade, que as pessoas estão na rua em busca de sobreviver, é uma total desconexão com a realidade da maioria esmagadora do povo brasileiro. Por isso é que é um grande erro, na minha opinião, a gente achar que fazer a defesa da vida no Brasil de 2021 significa não fazer mobilização contra o governo, ficar em casa e esperar a eleição de 2022, né? Até 2022, né, se é que a gente vai chegar lá, muita água vai rolar, né? Milhares, talvez centenas de milhares de vidas vão ser perdidas. E a gente sabe, né, e nisso tem consenso, todo mundo sabe que o principal responsável por isso é Bolsonaro e sua política, né? Então, a gente precisa tirar as consequências das análises que a gente faz. Se Bolsonaro é o principal responsável, se a gente defende a vida e quer parar o genocídio, o que é mais eficaz de ser feito? Ficar em casa? Defender o Fique em Casa, mesmo já sendo um fato da realidade que as pessoas não têm condições de ficar em casa, ou aceitar que é preciso ter luta contra o governo e que toda luta implica, sim, em alguns riscos, né? Eu acho que a segunda opção é mais coerente, exatamente, eu acho que é coerente a opção de fazer luta contra o governo, né? Alguém pode dizer que é contraditório defender a vida contra uma pandemia e promover uma aglomeração. Pode ser. Mas mais contraditório ainda, na minha opinião, é defender a vida e não fazer nada contra um governo que está promovendo a morte, né? Sem falar que sobre isso de o que serão, de fato, os atos, né, as mobilizações do dia 29, e outras que espero que venham depois dessa, já existem muitos debates, importantes debates, sobre segurança sanitária de atividades ao ar livre, de atividades que tomam medidas de segurança sanitária nesse sentido, usam as máscaras adequadas, usam o álcool em gel, praticam o distanciamento da forma como é possível em uma mobilização, né? Especialistas, mais recentemente, têm começado a debater o assunto, já existem pesquisas realizadas sobre o assunto, né? A gente já comentou isso aqui no último programa Antivírus, e eu acho que a tendência é esse debate ganhar mais corpo, né? Ou seja, o debate de que, ao ar livre e com os equipamentos de proteção adequados, é muito baixa a possibilidade de contaminação. E isso, em março de 2020, a gente não sabia. Do mesmo jeito que em março de 2020, a gente estava usando máscara de pano, sem saber que a máscara de pano quase não funcionava, né? Então, as coisas também vão avançando, os estudos, as pesquisas, as avaliações vão avançando e vão mudando no decorrer do tempo que essa situação vai se prolongando, né? Então, enfim, eu acho que é preciso a gente entender que depende de nós, né? Depende da esquerda fazer a luta contra o governo Bolsonaro, né? E eu acho que é importante também falar isso, porque tem uma certa euforia, né? Por exemplo, em torno dessa questão da CPI da Covid, como se uma comissão parlamentar, controlada pelo Centrão, né, que, enfim, se trata, naquele contexto, de uma oposição ao governo Bolsonaro, mas uma oposição de direita, né, vamos combinar, como se, através disso, fossem ser resolvidos os nossos problemas, fosse ser destruído o governo, né, e não é isso que vai acontecer, até porque boa parte da CPI, vamos combinar, está revelando coisas que a gente já sabia, está detalhando, estão se produzindo provas mais concretas, mas a maior parte das coisas que estão sendo descobertas ou reveladas ou expostas nas entranhas, ali na CPI, eram coisas que a gente já sabia, né? Que Bolsonaro negligenciou a compra de vacinas, né? Que defendeu e que tomou medidas para operacionalizar, né? O tal do tratamento com a cloroquina, o tratamento precoce que não tem eficácia comprovada, né? Que ele desdenha da pandemia, que desdenha do isolamento, que desdenha de
um monte de coisa relacionada aí à crise sanitária que a gente está vivendo. Tudo isso a gente já sabia, inclusive o próprio presidente nunca fez questão de esconder nada disso, né? Então, eu acho que é óbvio, isso a gente também tem falado aqui no decorrer dos últimos programas, né? A CPI é importante, ela contribui bastante para aprofundar o desgaste do governo Bolsonaro, né? Isso é um fato, e é por isso que a gente acha que é importante acompanhar, pressionar os senadores, tudo mais que a gente vem falando aqui, mas também a gente não pode achar que agora os crimes estão provados, agora ele vai ser punido e tudo será resolvido, vamos aguardar a CPI fazer a sua parte, que o governo Bolsonaro vai cair quando a CPI acabar, né? Não é assim que funciona, né? E é preciso ter pressão para que esse desgaste tenha consequências concretas, objetivas, né? E pressão, gente, não se faz apenas mandando e-mail para os senadores, no caso, mandando WhatsApp, comentando com ele nas redes sociais deles, fazendo pressão, né? Pressão se faz mostrando força nas ruas, né? Então, inclusive, é isso que Bolsonaro está fazendo, repito, né? Não vamos achar que não tem a ver o fato de vários domingos seguidos, já há algumas semanas, ter mobilização da direita nas ruas. Tem a ver também com a instalação dessa CPI, é uma forma que eles têm de demonstrar força, de demonstrar que tem apoio, de mandar o seu recado para quem está lá atuando contra o governo, né? Então, até para que a CPI possa dar em algo, né, algo para além de um bom relatório que sistematize os crimes do governo, que indique processos e investigações aos órgãos competentes, porque é isso que a CPI pode fazer, né? Até para isso é fundamental que a gente ocupe as ruas, né? Então, para finalizar aqui, eu queria dizer que a mobilização convocada para o dia 29, sábado agora, é muito importante, né? É acertado, é um acerto que o PT, que as demais organizações que estão convocando e quem vai participar, é um acerto que a gente faça isso, que a gente ocupe as ruas agora, né? Isso significa que a gente está reconhecendo, né, antes tarde do que mais tarde ainda, que é preciso alterar o patamar de luta contra esse governo, né? O bolsonarismo sabe, né, que ter força mobilizada, ter força organizada para defender, para lhes defender, é fundamental, né? Estão ocupando as ruas e estão ocupando esse lugar que muitos de nós achavam que era nosso por natureza, né? Que ninguém tiraria da esquerda o lugar das ruas. Já faz algum tempo, né, desde antes do bolsonarismo ser a força que essa ameaça está aí, né, e a gente não pode deixar que as ruas virem um espaço do lado de lá, né, tem que ser um espaço nosso também, então é importante que agora, nesse sábado, a gente ocupe as ruas no Brasil, todo mundo com máscara, com álcool em gel, né, mostrando que a gente tem, que o povo brasileiro tem quem esteja disposto a lutar para acabar com todo esse sofrimento, com todo esse tempo de morte, de fome que o nosso país está vivendo, né? Se o dia 29 for um primeiro passo, né, um primeiro passo aí de um momento novo na luta política, na luta social no Brasil, independente do tamanho, da quantidade de pessoas que compareçam aos atos, mas se for esse novo momento, eu acho que já vai ter sido algo muito importante. É isso, Walter. Obrigado, Natália. Só para a gente encerrar aqui o programa, a gente prepara o programa com certa antecedência e nós fomos surpreendidos por um artigo publicado na imprensa do Rio de Janeiro, mais exatamente no jornal O Dia, que a gente decidiu comentar aqui no final do nosso antivírus de hoje, né? Como a Natália já explicou, o Partido dos Trabalhadores está convocando o ato do dia 29 de maio. Existe, inclusive, uma nota assinada pela presidenta nacional do PT, a companheira Gleisi Hoffmann, pela companheira Vera Lúcia Barbosa, que é secretária nacional de Movimentos Populares do PT, pela Mariana Janeiro, que é secretária nacional de Mobilização, e pela Camila Moreno, que é coordenadora nacional da campanha PT Solidário. Né? Por coincidência, ou não, é uma coincidência, 4 companheiras assinam essa nota, convocando o partido para no dia 29 participar das manifestações. Pois bem, um dos vice-presidentes nacionais do PT, o senhor Washington Quaquá, publicou um artigo no jornal O Dia, como eu já falei, onde ele faz um ataque contra as manifestações.
ele tem todo o direito de exprimir publicamente a sua divergência em relação a essa orientação, e eu espero que ele lembre que exerceu esse direito quando outros exercerem o mesmo direito em outras circunstâncias. Mas o problema é que esse texto que o Quaquá assina não é apenas a expressão de uma divergência legítima, contém também um insulto, e por isso nós queremos aqui claramente nos posicionar contra a posição de mérito legítima que ele tem, mas principalmente contra o insulto que ele profere, né? Quais são as divergências? Ele critica, nesse seu artigo no Dia, a manifestação patrocinada pelo Bolsonaro, no dia 23 de maio, faz uma crítica correta, exceto por uma omissão. O Quaquá omite que as manifestações da extrema-direita nunca tomaram absolutamente nenhum cuidado sanitário. Essa omissão do Quaquá é essencial para que ele tente estabelecer um paralelo que não existe entre o que sempre faz Bolsonaro e o que fará a esquerda no dia 29 de maio. O Quaquá chega a dizer que ele se espanta com o fato de que os que criticaram o ato grotesco de Bolsonaro estejam organizando atos públicos e pretensamente de massas. Seria, de fato, espantoso se, e apenas se, os organizadores dos atos de 29 de maio não estivessem orientando os participantes a adotar todas as medidas sanitárias. Mas essa orientação está sendo feita, inclusive por médicos e por especialistas, segundo os quais, adotando os cuidados adequados, os riscos de contágio ao ar livre são muito reduzidos. Aliás, o senhor Washington Quaquá sabe muito bem disso, como é de conhecimento dos que acompanham as postagens do próprio Quaquá nas redes sociais do próprio Quaquá. Vale destacar que as manifestações de Bolsonaro são grotescas, não apenas pelo seu conteúdo político, mas também porque não adotam nenhum cuidado sanitário. Bom, o Quaquá diz ainda que os atos convocados para o dia 29 de maio são pretensamente de massas. Bom, o que serão, a gente vai saber no dia, né? Pessoalmente, eu espero e acredito e estou me esforçando para que muita gente participe dos atos. Mas é óbvio que o número de participantes vai ser menor do que seria se não houvesse pandemia. O problema é que, como já disse a Natália, a alternativa, que é não fazer nada, é muito pior, pois deixa as ruas serem ocupadas pelos verdadeiramente grotescos. Para nós, deixar que a direita ocupe as ruas é um imenso perigo, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista político. Para o Quaquá, entretanto, o problema seriam os atos convocados pela esquerda. Ele escreve um artigo para atacar os atos convocados pela esquerda. O Quaquá diz a respeito o seguinte, abre aspas, numa pandemia, o resultado desta convocação é um desastre. Porque se der pouca gente, tem péssimo efeito político. Se der muita gente, gerando aglomeração, seria um desastre sanitário. Fecha aspas. Um amigo lembrou um episódio ocorrido nos anos 80, em que um importante dirigente do Partido Comunista Brasileiro, o senhor Hércules Correia, escolheu ter como sua meta desmobilizar uma greve geral. Agora o Quaquá parece que tem como meta desmobilizar o dia 29 de maio. Bom, como se deduz do que ele escreveu, a lógica do Quaquá conduz a, pelo menos por enquanto, não fazer nada. Pois, segundo ele, se ficar o bicho come, se correr, o bicho pega. Mas outra lógica é possível. Exatamente porque nós estamos numa pandemia, pouca gente não tem necessariamente um péssimo efeito político. Aliás, já em 2020 e também neste ano de 2021, nós fizemos muitas manifestações de pequeno e médio porte e nenhuma, absolutamente nenhuma, teve péssimo efeito político. Aconteceram agora, recentemente, manifestações. Até aqui, tudo o que eu falei é divergência política legítima entre, de um lado, o Quaquá e, de outro lado, a orientação divulgada pelo partido em nota assinada pela presidenta nacional do PT, companheira Gleisi Hoffmann. Bom, mas a partir de agora eu vou falar do insulto. Segundo o Quaquá, abre aspas, não pode ser a esquerda que vai dar de braços a Bolsonaro para sair às ruas pisoteando o túmulo de mais de 450 mil mortos e abrindo covas para caber mais tantos outros. Fecha aspas. Eu juro, pessoal, eu leio e releio essas frases e não consigo parar de pensar
no que mais será capaz de fazer um ser humano que consegue se referir a seus companheiros e companheiras de partido de maneira tão violenta e vil, pisoteando o túmulo de mais de 450 mil mortos e abrindo covas. Será que o Quaquá acha mesmo que algum de nós que está convocando as manifestações do dia 29 é capaz de pisotear o túmulo e abrir covas, que a gente pode ser colocado ao mesmo nível do cavernícola? Será que ele não é capaz de perceber que o objetivo da manifestação é exatamente o oposto? Ou seja, salvar vidas agora e no futuro? O Quaquá fala como se não fizesse a menor diferença política que Bolsonaro esteja fazendo manifestações de rua. E diz que devemos esperar até outubro ou novembro, quando, segundo ele, a vacinação terá avançado o suficiente para garantir manifestações seguras. Eu não sei, sinceramente, se em outubro e novembro a situação será essa. Mas eu tenho absoluta certeza que cada dia a mais de Bolsonaro custa milhares de mortos. Até outubro ou novembro podem ter morrido mais centenas de milhares de pessoas. Mais perigoso do que o vírus é o Bolsonaro. Tudo, absolutamente tudo, deve ser feito em favor de enfraquecer e ou de abreviar o mandato do Bolsonaro. Que o Quaquá não entenda isso, eu compreendo perfeitamente. Ele foi um dos principais opositores a que o PT adotasse a palavra de ordem fora Bolsonaro. E, no fundo, ele segue com a mesma cabeça que antes. Ele acha que o assunto Bolsonaro é para ser resolvido em 2022. Lá em 2020, ele era um dos que dizia que a gente não devia discutir, misturar política, que o momento era de defesa da vida. Sabe, naquela época em que tinham 5 mil mortos, 10 mil mortos, 15 mil mortos? Agora a gente tem 450 mil mortos. Então, eu entendo a posição do Quaquá, assim como eu entendo e respeito aqueles que não podem ou não querem ir às ruas, por situação de saúde pessoal, por situação de saúde de pessoas da família, ou por um temor legítimo. Mas eu não entendo e não aceito que ninguém, especialmente um dirigente partidário, insulte quem deseja lutar. Por respeito a quem está nos ouvindo aqui, eu não vou dizer como é que eu chamaria esse tipo de atitude, mas coerência não é o nome disso, com certeza. E sempre lembro, como já disse a Natália aqui antes, a imensa maioria do povo segue sendo obrigada a se expor ao vírus todo santo dia. Cá entre nós, a gente vai aceitar que as pessoas possam ser exploradas sob risco de contaminação e não possam lutar? A gente vai aceitar isso? Nós não aceitamos isso. Por isso, dia 29 de maio, é fundamental que haja uma presença expressiva nas ruas, com todos os cuidados sanitários e com o principal deles, que é fora Bolsonaro. É isso. É isso, gente. Com isso, a gente encerra mais um programa Antivírus e nos encontramos dia 29 de maio nas ruas em todo o país. Boa noite e fora Bolsonaro.